Uma das creepypastas mais famosas do mundo é considerada hoje a primeira creepypasta que já existiu, Ted the Caver. Ela começou a ser publicada no início de 2021, mas o início da história, o início do diário, começa no dia 30 de dezembro de 2000. Assim como o nome da creepypasta é bem autoexplicativo, Ted, o explorador de caverna, a história segue nesse contexto com o Ted e mais um amigo indo explorar uma caverna muito misteriosa. Algumas coisas vão acontecendo no caminho, sons bizarros, algumas aparições, e é aí que a gente percebe que essa caverna realmente não é normal. Mas eu não quero falar da creepypasta aqui, eu quero falar de outra coisa. Recentemente, alguns anos atrás, saiu uma websériezinha de 10 episódios, deixando essa creepypasta só que na vida real. E é isso que a gente vai falar hoje. O nome do canal que fez esse análogo horror se chama Alex Archives. E pra vocês terem ideia do quão carinhoso vai ser essa obra que a gente vai assistir em respeito à creepypasta, o primeiro vídeo que ele posta desse live action da creepypasta é no dia 30 de dezembro de 2023. E lembra quando eu falei a data de quando começa ali os contos da creepypasta? Dia 30 de dezembro dos anos 2000. E os próximos vídeos que se seguem é exatamente isso. Sempre no dia que também tava exatamente escrito lá na creepypasta. Então só que a gente tem uma noção do carinho que vai ter essa obra. Oi, eu sou o Rentune e apresento a vocês Ted the Caver, na versão Analog Horror. O Ted começa o vídeo dele, obviamente, só se apresentando. Ele fala que atrás dele tá a caverna, que ele vai começar a explorar. Ele diz que explorar a caverna já é um hobby antigo dele, só que dessa vez ele trouxe a câmera, porque essa caverna que ele vai entrar, ele encontrou algo curioso, algo interessante lá dentro, e ele quer mostrar pra todo mundo. Ele parece não estar acostumado a fazer gravações com a câmera, parece realmente ser tipo uma das primeiras vezes. Ele tá levando a câmera, se não for a primeira vez. Ele parece meio nervoso, ele não sabe muito o que falar, mas até que ele decide simplesmente entrar na caverna. Quando ele pega a câmera, ele mostra uma pessoa ali no fundo e é um amigo dele que quer continuar anônimo, então o amigo dele fala que pode chamar ele na câmera de B. Well, that's B, I guess. Depois o Ted fala que o Billy tá preparando a corda ali porque eles vão ter que descer a caverna. E aí ele mostra como que é o buraco da caverna que eles vão descer. É algo que parece muito claustrofóbico. Algo numa exploração normal já é muito tenso. Todos os casos de exploração de caverna, onde você vê a pessoa completamente rodeado de pedras, já é uma situação estranha. Aí mais uma vez ele vai pra fora da caverna e fala que vai finalmente começar a explorar. E a câmera corta. E a gente volta com eles já explorando tudo. A gente já vê um corredor super apertado, muito estreito, para eles continuarem no caminho onde eles querem chegar. Com mais um corte, dessa vez a gente começa a escutar uns barulhos de água. E água em caverna piora o problema 2 vezes mais. Isso pode significar até que a caverna pode alagar enquanto eles estão lá dentro, se eles não tomarem cuidado. Eles param um pouco para descansar, o Ted começa a mostrar em volta e tudo que a gente escuta é só o barulho da água. Eles continuam a exploração deles. E depois de 1 hora, eles chegam no lugar que eles queriam chegar dentro da caverna. E aí ele menciona que existe uma passagem de mais ou menos uns 3 metros, extremamente apertada, provavelmente a mais apertada da caverna. Depois dessa passagem abre um espaço maior. Só que mesmo sendo tão apertado, ainda assim ele acha que é possível de um ser humano passar lá. Uma ideia que, para quem acompanha casos de caverna, pode se tornar uma péssima ideia. O motivo deles quererem passar por esse lugar extremamente estreito, dessa passagem extremamente estreita, é abrir mais um sistema de cavernas depois de passar por lá. No meio da gravação, até começa a passar um morcego. E só pra lembrar aqui, quebrando um pouco da imersão, isso aqui é um filme indie. Então esse morcego é completamente real. Essa caverna é completamente real. Eles também falam que as baterias dele, da câmera, da luz estão acabando, então eles vão ter que voltar. Eles não vão mostrar a passagem agora. E quando eles voltarem, eles vão trazer algumas ferramentas para conseguir abrir a passagem mais, para chegarem do outro lado. Não só isso, como eles nomearam o nome dessa passagem, que é a Tumba do Floyds. E eles falam que estão muito empolgados para irem lá nessa provável circuito de caverna com a câmera para explorar algo completamente novo e gravar tudo isso ao vivo ali, tendo reação deles. Fim do primeiro dia. A gravação do segundo dia é do dia 27/1 de 2001, ou seja, no próximo ano, quase 1 mês depois. O episódio é intitulado de Mystery Cave, ou seja, a Caverna do Mistério, e começa assim. Yeah, I think it's on. Alright.
Hello, it's Ted again. So we're back. Eles dão boas-vindas a mais um vídeo, falam que faz 2, 3 semanas desde a última gravação, e falam que eles não vão revelar o local dessa caverna pro público por causa de privacidade mesmo, e é por isso que o nome da caverna vai ser Mystery Cave, a caverna misteriosa. Depois disso, o Ted começa a tirar esse dispositivo de segurança, que eu suponho que seja onde você consiga colocar uma corda, e fala que não vai precisar disso mais para descer a caverna, por algum motivo. E aí eles falam que trouxeram ferramentas, assim como falaram que ia fazer da última vez, trouxeram um martelo, algo para bater o martelo com para escavar a caverna, e ali do lado que parece ser uma caixa de ferramenta é uma furadeira. E aí eles falam que vai ser um bom começo, que vai dar um pouco de trabalho para levar essas coisas lá pro fundo da caverna, mas que vai dar certo no final das contas. E é aqui que a jornada começa mais uma vez. Ao que parece, para pessoas como eles que já exploraram essa caverna antes, eles estão falando que tem mais água do que deveria, mais água do que o comum. Até que eles chegam finalmente no buraco que tem uma passagem que eles queriam mostrar. Quando eles estavam falando dessa passagem antes, que era um buraco de 3 metros onde dava para passar alguém, eu pensava que logo de cara ia ser assim. Eu tava me perguntando se as ferramentas eram para facilitar o trabalho. Na verdade é um buraquinho pequeno que depois disso eles vão entrar numa passagem que dá para um ser humano passar. Então as ferramentas vão servir para primeiro abrir essa primeira passagem. Quanto mais eles passam o tempo aí, mais eles analisam, o clima vai ficando estranho. O fluxo de ar que vai passando por esse buraco começa a fazer um som normal, mas assustador numa situação dessa. E aí, eles começam o trabalho de escavar esse buraco para conseguirem entrar lá, para talvez encontrar um novo sistema dentro dessa caverna. Eles se mostram trabalhando nessa caverna por bastante tempo, e eu acho aqui que é uma coisa perigosa você literalmente começar a tentar destruir uma caverna para abrir uma passagem dentro dela sem nenhum profissional em volta. Mas eles continuam os trabalhos deles. Depois de um tempo, depois de umas 3 horas aí dentro da caverna, com as baterias da câmera, da luz acabando, eles finalmente decidem voltar pra casa. O Ted fala que foi mais difícil do que parece, tava dando mais trabalho do que ele achava que ia dar, escavar uma caverna. Uma das coisas que eles começam a conversar, o Ted menciona que ele tá ouvindo um barulho, meio que um estrondo estranho ali enquanto tá tendo o ar da caverna, enquanto tá tendo o fluxo de ar da caverna. E ele acha isso estranho. E aí o Bi, o amigo dele ali, fala que não deve ser nada demais, talvez seja a correnteza das águas, qualquer coisa assim. O vídeo acaba aqui com eles falando que iam voltar no dia seguinte. Então o próximo vídeo é datado no dia 28 de janeiro de 2001, justamente um dia depois. Back at the hole. Alright, B, I'm gonna go film the rest of the route for them. Yeah. You good? Yeah, I'll be good. O terceiro dia começa com eles já dentro da caverna, com o Bi escavando as coisas, e o Ted fala que vai lá pra fora para explicar mais da caverna. E ele fala nesse enquadramento bizarro, onde os olhos, as sombras estão completamente apagando ele, e só tem a luz ali da cabeça dele, ilumina algumas partes do corpo. Ele fala que tá fazendo os vídeos só para ele, ou presumindo que alguém que gosta de caverna tá assistindo também, e não pra gente comum. Então ele vai mostrar mais dessa caverna do mistério, caverna misteriosa, pra alguém que não sabe de caverna, entender como é o sentimento de explorar uma caverna, por que que isso seria legal. Ele fala que essa caverna foi criada tipo 60, 70 anos atrás, algo assim, provavelmente feita por mineradores, e só algumas pessoas da região conhecem essa caverna. E aí ele começa a mostrar as ferramentas de como ele tá explorando essa caverna. Ele fala que tem uma corda amarrada nas árvores ali, pra eles conseguirem voltar. Esse negócio que ele coloca na cintura é pra conseguir amarrar a corda nele ali, ou até mesmo fazer escalada dentro da caverna. Mas além disso, acho que não tem nada mais importante de mencionar. E aí depois de fazer toda essa explicação, ele volta lá para a tumba do Floyd, o buraco que eles estão escavando. Antes de chegar lá, eles falam que a partir do momento que eles descem ali 10, 15 minutos na caverna, antes de ir pelo caminho ali até chegar no buraco, na passagem que eles estão escavando, o Ted fala que ele pode tirar os equipamentos de segurança e podem deixar ali perto da entrada, perto de onde o buraco desce, lá do começo da caverna, que não tem problema nenhum. Que sinceramente, envolvendo o equipamento de segurança, não parece uma decisão muito inteligente. Ainda no caminho para chegar na passagem, na tumba do Floyd, ele fala que um pouco antes de chegar lá, eles mostram que não estão muito fundo na caverna, porque eles até conseguem ver raízes de árvore ali descendo pela caverna, atravessando ela. O ambiente da caverna, mais uma vez, completamente escuro assim, você tá aí completamente sozinho, sem escutar nada, talvez só um morcego passando do seu lado, dá um sentimento ruim. Parece que algo tá pra acontecer a qualquer momento. Alright, so after hopping into the hole and walking on a bit,
get into this little cavern. Ted também mostra alguns grafites meio estranhos na caverna, e não dá pra identificar exatamente o que é. Ted continua no caminho até chegar na passagem. Ele vai mostrando os arredores até que para num lugar para descansar. It is quiet. Ele fala que tá um silêncio, Oh man, it's quiet. muito silêncio. You know what? Let me show you something. Ele deixa a câmera em uma parte da caverna pra conseguir falar com a gente, olhando na câmera. Ele fala que quando ele chega no muito fundo em uma caverna, uma coisa que ele sempre faz Well, é desligar a luz just run the button. e ficar completamente no escuro. Só isso. Switch off the lights. Just sit there. In pitch darkness. Ele acha legal nem sequer ver a própria mão logo na frente da cara dele. Por algum motivo, ele começa a dizer que se algo fosse chegar nele agora, o único jeito de saber disso é obviamente escutando ou só sentindo. Ele continua na escuridão por mais um tempo, até que But honestly, ele só acende a luz de novo. Nada acontece. E aí ele diz que por causa disso, por causa da escuridão, para não ficar sem querer completamente na escuridão, é sempre bom carregar duas luzes. Para caso uma dê errado, você tenha a outra. Ted então continua normalmente o caminho para a passagem para a tumba de Floyd. Ele começa a rastejar em um dos caminhos e fala que é difícil fazer isso enquanto tá gravando com a câmera ali na frente dele. Mas ele quer fazer questão de mostrar a caverna e como é o sentimento, a sensação de explorar uma caverna. Como que é essa aventura. Ele fala que antigamente ele sofria, era difícil para ele fazer essas coisas, passar por essas passagens, mas quanto mais tempo passou, ele foi melhorando nisso. Ele foi melhorando porque ele gosta de fazer isso. Então é uma atividade que ele realmente gosta, é um hobby dele. Continuando ainda mais próximo da passagem que eles estão escavando, o Ted mostra basicamente um mini lagozinho ali dentro da caverna. E ele fala que nesse lugar dá pra mergulhar aí dentro e explorar ainda mais outra parte da caverna. E ele fala que não faz isso porque é muito assustador e é ainda mais estúpido, tá dentro de uma caverna e embaixo d'água. E isso aí eu concordo com ele porque é uma das atividades, esportes mais perigosos que deve ter para fazer por aí. Você tem que estar muito afim mesmo de fazer um negócio desse. Mas depois disso, rapaziada, o Ted continua seguindo o caminho que ele sempre estava fazendo para chegar na passagem onde o amigo dele estava escavando. E no meio do caminho, dessa vez, ele escuta algo. But I think that's pretty cool. Oh. Okay, we're almost there. We're almost. What was that? I could have sworn maybe it was just B in the drill. Ted aponta para onde ele escutou o que ele sentiu ali. Ele acha que poderia ter sido só o B fazendo barulho com a furadeira. E ele ignora. Hope you enjoyed the trip. Ted finalmente chega onde estava o amigo dele e tá tudo bem. A princípio, tá tudo bem. Ele troca de lugar com o Bi ali pra o Ted continuar escavando, ao invés do Bi que tava todo esse tempo escavando. E aqui terminamos o terceiro dia. Por enquanto as coisas estão bem tranquilas, o terreno parece só estar sendo preparado para qualquer coisa que pode acontecer. É muito impressionante os caras que estão gravando isso terem realmente encontrado uma caverna assustadora o suficiente para fazer esse trabalho. Encontrado uma caverna que tem um buraco ali para eles abrirem e possivelmente acessar outro circuito da caverna. Com ferramentas para isso, com equipamentos para isso, parece realmente pessoas que estão acostumadas com caverna e resolveram fazer essas gravações. Parece muito empenho, um esforço genuíno que eu aprecio muito você ter esse trabalho. Tem literalmente morcego em volta deles voando o tempo todo. Tem bacias de água, se é assim que eu posso se referir às águas dentro da caverna, que tem lá e eles realmente estão correndo algum tipo de perigo. Enfim, a gente pode ir pro quarto episódio. O quarto dia é o dia 10/2/2001. O nome do episódio é Whip. No início desse vídeo, o Ted fala que parece que ele e o B, o amigo dele, estão ficando meio obsessivos para conseguirem fazer essa abertura da tumba de Floyd. Ele tá muito empolgado em possivelmente ser o primeiro humano a chegar nessa parte da caverna, nessa caverna que já foi explorada bastante no passado, mas agora aparentemente deixaram um espaço ali onde eles podem acessar algo completamente novo. Something quite interesting for today. I think you guys might like this if I just. E aí acontece algo extraordinário, algo que eu nunca imaginaria
imaginaria acontecer. Aparece um cachorrinho. Olha que bonitinho. Ai, que coisinha mais fofinha, meu Deus do céu. Ele é muito gordinho. Her name's Whip. E o nome do episódio é por causa desse cachorro. O nome do cachorro se chama Whip. Olha, é muito gordinho. Que coisinha mais linda. Passando a parte da fofura, eles descem na caverna mais uma vez. Então a gente já vê eles lá dentro. E por algum motivo eles levaram o cachorro pra dentro da caverna. Eu espero genuinamente que não seja perigoso pro cachorro. Mas antes, o Ted fala no vídeo que o cachorro deve ser mais experiente que eles na caverna. Não sei se zoando ou não, mas espero que na gravação nada aconteça com o cachorro. Ele realmente seja uma caverna segura pro cachorro. Olha que coisinha mais lindinha ali na água, hein? B, your dog's already enjoying the water. O Ted pergunta pro B sobre o barulho que eles estavam escutando ali na tumba do Floyd. E porque era tipo meio que um estrondo, algo recorrente, meio estranho. E eles não estão acostumados, mesmo explorando caverna, não estão acostumados a ouvir. E antes no vídeo eles tinham falado que o B ia perguntar pros amigos se esse barulho podia significar alguma coisa. E a conclusão que ele tirou foi que podia ser só realmente a água da chuva passando. Só que o Ted pergunta: mas se um barulho de água passando, por que ele tá indo e voltando? Por que ele tá ocorrendo de maneira ocasional e não sempre acontecendo? Que é estranho. Que tipo de barulho é esse? No final, a gente por agora fica sem resposta. Okay. Eles vão passando por todo o caminho até chegar de novo na tumba do Floyd, no buraco que eles estão escavando, e eles chegam tranquilamente. O cachorro também. She doesn't behave like that normally, does she? Até que o cachorro, ele começa a olhar pra escuridão. O Ted e o B falam que normalmente o Whip, ele não faz isso. That is kind of strange. Que isso é estranho. Mas a princípio, eles só ignoram mais uma vez. Eles começam a só escavar a caverna, aquele buraco de novo. É isso, por bastante tempo. Papo de 1 hora, 1 hora e meia. 2 horas. Até que uma coisa acontece. You good? O B, ele para. O Ted pega a câmera e vai se aproximando do amigo. I think I heard something. O B sai do silêncio e fala que parece que escutou alguma coisa. Sounded like rocks grinding against one another. Ted deixa passar que talvez esse barulho de pedra batendo não tenha sido nada. Só algo que o B imaginou, qualquer coisa do tipo. B, ele aceita, fala que tá bom e continua a escavar. Eles continuam a escavação por mais 1 hora. Agora, 1 hora da manhã. Dão uma pausinha, dão um carinho no cachorro. Ai, que coisinha mais She's fofa. fine, just a bit tired, maybe. Aí eles concordam de só ter mais um turno pra eles acabarem por esse dia. E continuam ali por mais meia hora, 1 hora. E aqui acaba o 4º dia. O 5º dia que eles continuam a escavação da caverna é do dia 3 de março de 2001. E ele começa do jeito mais estranho que todos os outros até aqui, com o Ted correndo com a câmera. B, are you okay? Are you okay? What happened? Yeah, no, I'm chill, man. I'm chill. It's okay. You okay? Just that's not okay. Quando a gente vê o que aconteceu com o B, foi que ele se machucou. Algo aconteceu por fora das câmeras. O vídeo continua, aquela parte é cortada. Eu acho que o B continua explorando, acho que tá bem. O Ted fala que o B vai continuar ali trabalhando, mesmo com o braço machucado. O B, ele é fortão, ele consegue, ele é durável. E ele só vai continuar, aumentando o buraco cada vez mais. Em determinado momento, eles dão uma pausa e eles começam a conversar, super empolgados do que pode estar do outro lado dessa tumba do Floyd. Pode ser talvez só mais uma caverna, que não empolga tanto. Pode ser talvez ter uma sala cheia de cristais. Não necessariamente para eles venderem, mas há uma sala bonita mesmo. Pode até, sei lá, ter qualquer coisa que seja legal. É isso que continua deixando eles empolgados. Conseguir abrir esse buraco. Depois de conversarem, o Ted aparenta estar cansado na câmera. Ele até fica se motivando. Não, isso nunca vai terminar se eu não voltar a trabalhar. Eles continuam nisso por mais tipo meia hora, 1 hora, até que uma coisa acontece. Ted fica completamente paralisado com algo. B se aproxima, pergunta pro Ted se tá tudo bem. O Ted se assusta com um B chegando perto dele. Os dois completamente calados, como se estivesse tentando raciocinar o que aconteceu. E o B fala que o fluxo de ar, ele parou. E também o barulho estranho que eles estavam escutando. Que eles sempre estão escutando aqui e ali. Independente disso, os trabalhos continuam. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E mais uma vez, no meio da gravação, o Ted faz algo. What? What's wrong? What's wrong? B pergunta o que aconteceu e o Ted fala que é melhor finalizar o dia. B concorda com isso e eles simplesmente finalizam
o dia aqui. Então, a gente tem essas coisas estranhas acontecendo. Tanto o Bee quanto o Ted estão vendo coisas, escutando coisas, sentindo coisas ali enquanto eles escavam esse buraco que a gente não sabe o que exatamente é. No penúltima vez que o Ted simplesmente parou de escavar, eles parecem muito estranhos. O Bee, inclusive, fala que ele escutou como se tivesse alguém batendo pedra lá dentro da caverna, como se tivesse alguém do outro lado. Ted tá vendo coisas que ele não quer falar, ele não fala o que ele tá escutando. E tem essas coisas também dos barulhos pararem, o fluxo de ar parar do nada, o barulho estranho que eles não têm certeza ainda do que eles supõem que deve ser água simplesmente passando, mas eles não sabem exatamente e eles ficam mencionando esse barulho. Então, o que tá acontecendo aqui? O próximo vídeo é logo um dia depois, 4 de março de 2001. O nome é Entrando na Tumba de Floyds. Então, finalmente, a gente vai descobrir o que tem lá dentro. Será que é só mais uma caverna? Será que eles estão alucinando com coisas que não estão acontecendo? A gente vai ver agora. Yeah, we've done this a few times, so I think we forgot to film us in front of Mystery Cave. O maior problema aqui é que ele parece estar desanimado. No vídeo passado, ele parecia estar falando do que ele esperava, do que ia ter do outro lado da caverna, de maneira tão animada, tão empolgado, mas dessa vez ele tá desanimado. Os dois não estão conversando, os dois não estão felizes. I think those are. Sendo que eles devem até ter descansado de um dia pro outro, e mesmo assim eles estão com um clima pesado. Cada vez mais eles vão chegando perto da passagem e eles começam os trabalhos finais. Depois de 1 hora escavando, eles conseguem. Hey, Dad! Ted é o primeiro que vê se dá pra passar ali realmente, porque além do buraco da passagem que eles estão abrindo, eles ainda precisam se rastejar por esse lugar estreito. There's a lot of rocks. I think it's from what we pushed in. Ted fala que vai rastejar até lá. Ele vai ser a cobaia pra ver se isso realmente vai dar certo. Ele diz que quando os pés dele estiverem prestes a sumirem, é pro Bee amarrar uma corda nele, pra caso de qualquer coisa acontecer, ele possa ser puxado de volta. Então ele começa a se rastejar até lá. A corda ali, nesse momento, é amarrada no pé do Bee. 1 foot, just 1 foot. Eu imagino agora, se você é claustrofóbico, se um vídeo te afeta ou não. Se um lugar apertado desse aqui te afeta ou não. Alguém se rastejando num lugar muito apertado dentro de uma caverna, com pouco ar, com os riscos de você ficar completamente preso nesse buraco e não ter nada que possa te ajudar. Como existem vários casos reais de que isso aconteceu. Uma atividade perigosa, uma atividade assustadora. Será que realmente vale a pena o risco de exploração de uma caverna com os benefícios que você pode ter disso? Algumas pessoas acham que sim. Okay. Eu só não entendo como que essa corda serviria para ajudar em alguma coisa caso o Ted precise. About halfway. O Ted fala que tá nesse ponto metade do caminho para chegar do outro lado. Ele vai se arrastando mais e mais. O pé dele vai sumindo, desaparecendo da câmera. I can't fit too much in the middle here. Ele chega num ponto, na metade do caminho, que ele fala que não consegue passar muito mais disso. Que ele tá ficando preso demais. E que talvez eles precisem das ferramentas ali no meio para abrirem ainda mais a passagem. I can almost make it, but I think we need to break these off in the middle of the tunnel. Dude, next trip and we're in. Next trip and we made it past Floyd's tomb. Let's go. Apesar deles não terem conseguido, quando eles estavam conversando ali sobre eles precisarem das ferramentas e vai ser um pouco difícil ali no meio da passagem eles conseguirem abrir mais do caminho, eles ficam empolgados de novo, eles ficam felizes, ficam realmente felizes e eles começam a gritar de felicidade. Ted começa a voltar, sair dessa passagem de pouco em pouco. Depois de mais um tempinho tentando, Ted consegue ficar completamente solto e sair dessa passagem apertada. Eles começam a comemorar, fala que vai dar certo, mas vai deixar por hoje o dia desse jeito para eles voltarem outro. E no final do vídeo eles aparecem fora da caverna e o Ted, diferente do início do vídeo que estava completamente desempolgado, ele fica empolgado de novo. E ele fala que o do outro lado parece muito grande. E é com essa felicidade que o 6º vídeo acaba. O 7º vídeo é do dia 7 de abril de 2001, explorando além das tumbas de Floyds. Alright, a bit of a late start to today's cave.
but we were very eager to get back at ya. O início do vídeo é eles basicamente explicando o que eles têm que fazer. Tem que voltar lá, abrir mais da passagem ali no meio, pro Ted tentar passar de novo. Eles chegam lá na passagem e o Ted já começa os trabalhos pra escavar essa passagem de uma vez por todas. E aí sim, o que eles estão fazendo não parece uma ideia boa desde o início. Escavar uma caverna sem profissional nenhum, só porque viu um buraco do outro lado. Agora, escavar uma passagem da caverna que eles já não conseguem passar, sendo que eles não sabem se essa caverna desaba por qualquer motivo em cima deles, é realmente um perigo que existe. Mas não importa, o Ted continua a escavar lá dentro da passagem. Depois de pouquíssimo tempo escavando essa parte no meio, o Ted fala que chegou num ponto bom e acha que já consegue passar, já consegue se espremer ali dentro até chegar do outro lado. O Ted ali sai por um momento do buraco que ele tava pra entregar as ferramentas de volta pro Bee, e aí ele pega a câmera pra tentar ver se ele consegue levar junto com ele lá dentro da passagem. Na parte que ele pega a câmera e tenta passar pro outro lado, tem um corte de uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, e ele simplesmente aparece do outro lado já. Ele fala bem alto pro Bee que conseguiu chegar do outro lado, que ele vai explorar por uns 30 minutos essa nova parte da caverna e depois ele vai voltar. Uma coisa estranha é que na parte da caverna que a gente já tava acostumado, não tinha muito eco, mas dessa vez o eco tá enorme. E o Ted já tinha falado antes que por causa das paredes da caverna, era difícil ter eco na caverna, pelo menos nessa aí. Ted então vai explorando a caverna, de pouco em pouco. Não dá pra ver muito, tá completamente escuro, até a lanterna é fraca pra gente conseguir ver as coisas. Ele começa a rastejar de novo nesse outro circuito de caverna e chega em algum lugar. Ele vê umas formas de pedra estranhas na frente dele, como se tivesse sido formando pilares. Like big stringy pieces of cheese. Ele continua explorando mais e mais, até que ele vê uma coisa. Wait, what's that? Oh. Wait, what is that? Uma arte na caverna de seres humanos meio que em volta de algo. E ele já tinha visto umas artes dessa, desenhos na caverna antes. Alguém já passou por aí. Ted escuta algo. Ele parece ficar nervoso. Fica ofegante. E ele corre. O vídeo corta e o Ted aparece já falando com o Bee. O Ted fala que encontrou coisas legais, encontrou uns hieroglifos. Ui. Ui. Gente, eu estava gravando e a minha porta do meu lado abriu do nada. Mas enfim, continuamos aqui. Ted então começa a se rastejar para chegar na parte da caverna de antes onde o Bee tá. Mas alguma coisa faz ele parar. É o barulho, aquele mini estrondo de antes que eles estavam escutando. Ted então continua, ainda mais acelerado, mais desesperado, pra chegar lá onde o Bee tá. Quando o Ted começa a contar das novidades que ele encontrou pro Bee, ele fala que encontrou os hieroglifos. Por causa disso, por causa que alguém desenhou lá, ele acha que pode ter outra passagem pra entrar nessa caverna, só que do outro lado dessa conexão, já que não dava antes pra passar pra aquele lado, ninguém conseguiria ter passado pra lá, sem ter feito o que eles fizeram, escavando tudo. Ele encontrou também aquelas formas estranhas na caverna, e era interessante, era diferente, empolgante, e ele fala que não explorou tudo porque quando bateu os 30 minutos ele voltou, mas ele não menciona que ele sentiu algo estranho e voltou correndo. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é aquele barulho que eles estavam tanto falando, que parece um tremor, um estrondo. Ouvindo melhor direito agora pela primeira vez, parece algo grande se movendo. Então, o 7º dia acaba aqui.
O episódio 8 é do dia 14 de abril de 2001 e se chama Joe. Um momento raro é que começa de dia. Todas as outras vezes eles estavam indo explorar a caverna à noite. For those of you watching, we brought a friend with us today. I'm also in charge. E aí a gente é apresentado ao Joe. O Joe fala que já tinha ido nessa caverna antes, então eles entram na caverna, começam a ir até a passagem. E aí do nada, enquanto eles estão indo até a passagem, eles começam a ter uma conversa bem baixa. Just a quick question. Shouldn't we tell him? O Joe pergunta pro Ted se eles deveriam contar pro Bee. E aí, contar o que pro Bee? Aparentemente, lembra as coisas estranhas que eu falei que o Ted não contou pro Bee? Ele continuou escondendo essa informação. Ele continuou achando que talvez só ia assustar o Bee. Não tem nenhum perigo acontecendo. Mas esse é um dos motivos do porquê que ele trouxe o Joe, pra ter 3 pessoas ali explorando a caverna. Na hora de passar pro outro lado, o Ted fala pro Joe ir primeiro e depois o Ted vai lá seguindo ele. Os dois chegam do outro lado e no momento que eles chegam lá, do nada, o Ted... ele meio que tropeça, cai em alguma coisa. Algo acontece com ele enquanto a câmera tava virada. Quando a gente olha pra ele, ele tá todo ensanguentado. Am I bleeding? Am I bleeding? Yes, that you are bleeding. That's not blood. O Ted fala que pede desculpa pro Joey, mas ele não acha que consegue continuar machucado desse jeito. Então o Ted fala que vai voltar. E aí, a decisão que eles tomam no final, que o Ted toma, na verdade, pelos dois, é que o Joe pode explorar essa nova caverna, essa parte da caverna aí, por 20 minutos. E aí, é pra ele voltar, é pra ele estar de volta em 20 minutos. Mas a câmera não vai com o Joe, ele não leva a câmera. A câmera, ela fica com o Ted ali, um Ted esperando. Só que o Ted não fica sozinho, o Bee tá ali junto com ele, dando companhia. Eles passam um tempozinho calados ali, até que o Ted, ele faz uma pergunta pro Bee. Bee, is it just me? I don't really hear the wind anymore. E a outra vez que o fluxo de ar acabou do nada foi quando o Ted viu o hieroglifo lá nessa caverna, mais à frente, quando ele sentiu alguma coisa. E aí o Ted toma a decisão de contar o que realmente aconteceu quando ele foi lá dentro da tumba de Floyd. Ele fala que ele escutou alguma coisa, uma pedra se mexendo, como se tivesse alguém ali. Por isso ele voltou. Os 20 minutos que o Joe já deveria ter voltado se passaram e ele não tá de volta. Ted começa a gritar por Joe. Cadê o Joe? Ele já deveria ter voltado. Mas não tanto tempo depois, uma lanterna começa a aparecer. Ele começa a vir da tumba do Floyd. E quando ele aparece, ele tá completamente machucado. Joe, Give me your hand. Joe, Give me your hand. Ele não tá falando nada. come on. Come on, man. Eles perguntam pro Joe, obviamente, se ele tá bem. Did you see the E o Joe hieroglyphs? fala, The rock não, that que não tá bem. O Ted pergunta, você viu os hieroglifos? Ele responde, não. Ted pergunta, por que você tá sangrando? E o Joe só começa a andar lá pra fora. Joe, come back. Joe. O 9º vídeo acaba aqui, do completo nada. Algo aconteceu com o Joe e foi tão traumatizante que ele não quer falar agora pros amigos. O Ted mentiu pro Bee e eu acho que parte da confiança foi quebrada. O Ted também tá machucado, apesar de aparentemente não ter sofrido de nada tão absurdo. Só que, por que o Joe não quer falar o que aconteceu com ele? Por que ele não viu os hieroglifos? O que aconteceu? Agora a gente vai pro 9º vídeo e penúltimo dessa websérie. Ele é datado no dia 28 de abril de 2001, 14 dias depois do último que a gente acabou de assistir. O nome é Nós Nunca Deveríamos Ter Aberto Aquela Caverna. E começa da seguinte maneira. Hi, Ted, aparentemente, tá completamente sozinho. it's Ted. Ele tá abalado. I am. O Ted fala que eles podem ter parecido só inocentes, muito idiotas, imprudentes de estar fazendo isso na caverna e de ter acontecido o que aconteceu com o Joe. Mas essa caverna eram meses de trabalho, foram meses de trabalho dele e do Bee. Ele não queria só desistir de tudo, assim. Ted fala que não podia só abandonar esse compromisso que eles tinham só por causa do medo do desconhecido. And we have to see it through. Ele fala que essa caverna é parte deles e eles têm que ver, que explorar isso. Ele tá completamente obcecado por essa caverna. Ele diz que tem várias perguntas que não foram respondidas. Ele fala que tentou conversar com o Joe, mas Joe não respondeu. Como se Joe, ele nem tivesse ali, nem tivesse no próprio corpo. Ted e o Bee discutiram o que fazer. E a conclusão foi que eles tinham que continuar a exploração para conquistar a caverna, para continuar a vida deles. E é por isso que eles estão ali. O Ted
e o Bee estão nessa caverna de novo. Ele claramente tá se sentindo muito culpado, porque foi por causa dele que o Joe foi sozinho na caverna. Foi por causa dele que o Joe foi sozinho e algo aconteceu e o Joe não quer falar pra ele o que aconteceu, mesmo depois de 2 semanas. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, eles vão continuar a explorar. Talvez eles achem que não foi ninguém, mas que talvez o Joe só escorregou, talvez ele ficou preso em algo, talvez ele só bateu a cabeça. Não que foi alguém que fez aquilo, senão eles desistiriam, né? Mas o vídeo continua. Eles chegam na passagem, na tumba de Floyds. Eles passam pro outro lado da passagem. Dessa vez, Ted tá com um capacete. Eu pensava que o Ted e o Bee iam explorar a caverna juntos, mas não, só o Ted vai pela passagem e só o Ted continua aí sozinho, explorar essa nova caverna. Ele chega mais uma vez naquelas formas estranhas, pilares, indo do topo ao chão da caverna. Ele vai explorando por bastante tempo, e um dos objetivos dele é encontrar o hieroglifo de novo. E ele encontra. E, de novo, são pessoas cultuando, formando um círculo em volta de algo. Uma coisa que eles têm agora é um walk-talk, então o Ted, ele começa a tentar se comunicar com o Bee. Ele pergunta como que tá o Bee, se tem algo acontecendo lá. O Bee fala que tá tudo ok e pergunta pro Ted a mesma coisa, tá tudo bem? E o Ted fala que vai explorar uma nova porção ali da caverna, uma nova parte, que ele não foi ainda. Ele continua explorando por pouquíssimo tempo, até que algo acontece. It's nice having Bee on the phone. Okay. Ele continua gemendo por bastante tempo no escuro, a câmera não filma nada, mas aparentemente rolou algum deslizamento e ele fala, minha cabeça. Mas ele não tava com capacete, então o que aconteceu? Ele procura pela luz e ele fala que a luz dele não tá funcionando e a gente não consegue entender o que tá acontecendo. O quão grave é essa situação? Um tipo de luz surge ali na mão dele, uma luz fraca, talvez de emergência? Tudo fica quieto. Ele começa a procurar o walk-talk, desesperado. Ele tenta ligar pro Bee. Mas aparentemente nada responde. Uma luz vermelha ilumina parte do lugar. O Bee tem que estar seguro, né? A caverna antes era segura. Então por que ele não atendeu o celular? Caverna completamente vermelha. A estética da escuridão com vermelho é tensa. Uma luz de emergência para uma situação de emergência. Ela dá essa tensão pro ambiente, mas não ilumina o suficiente. E lá no fundo, do nada, uma luz. Ted começa a correr, desesperado, com uma iluminação ruim, terrível, não dá pra enxergar nada. O que era aquela luz aparecendo? O que aconteceu com o Ted antes? O que tá acontecendo? Existe alguém perto dele? Cadê o Bee? Ted continua correndo completamente desesperado, até que ele para. Por cansaço? Por estar perdido? Por ter desistido? Por estar desmaiando? Eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente escuta passos chegando nele. Ele começa a gritar por Bee, desesperado, e ele escuta algo de volta. É o Bee. O Bee continua bem, continua vivo. Ted fala pra ele pegar todas as coisas e preparar já pra ir embora. Ted grita que tem alguém com eles ali. Ele escutou todos os motivos pra acreditar nisso. Não tem como não ter alguém com eles ali na escuridão. Assim como ele disse antes na caverna, numa caverna completamente escura, a única coisa que você consegue entender que alguém tá próximo de você e tá se aproximando de você é só sentir. É só ouvir. Ele não enxerga nada, mas ele sente. Ele sabe que tem alguém ali. Desesperado, ele tenta se arrastar pra fora da caverna, pra fora da tumba de Floyds. Bee! Run! Run, Bee!
Ele grita pro Bi correr. A gravação corta com o Ted correndo. E ele ainda dentro da caverna. E ainda sem encontrar o Bi. Finalmente, com iluminação, a gente vê a mão dele ensanguentada. Ele se assusta com a quantidade de sangue que tem. Ele, assim como o Joe antes, está completamente machucado. Só que não tão traumatizado. Não ainda. Ted encontra a corda, equipamento deles, do Bi e ele. Quando o Ted tá ali, ele vê a corda sendo puxada. Ted continua correndo. Muito. B, climb! Climb, B! Come on, Arnis. Ele chega na parte da caverna que a única coisa que eles têm que fazer é subir. E ele fala pro Bi, sobe, Bi, escala, Bi, vai embora. Só que a gente nem sabe se o Bi tá aí ou não. O Ted começa a colocar o equipamento pra pendurar a corda pra ele conseguir subir de volta. Como ele falava, ele sempre deixava o equipamento ali, perto da entrada. Mas a gente vê a corda sendo puxada, batendo no chão. Climb, B, roll down! Climb! Climb! E a gravação acaba aqui. O último vídeo é do dia 19 de maio de 2001, quase um mês depois da gravação que a gente acabou de ver. E é o último vídeo, intitulado de Voltando. Com todo respeito, mas a thumbnail desse último vídeo é assustadora. É uma das thumbnails mais assustadoras que eu já vi por aí. Esse último vídeo começa desse jeito. Eles não estão na caverna. Parece uma prisão. E depois alguém aparece ali. Hi. It's been a minute. É o Ted, Been seeing things. barbudo. E ele fala que Corner of my eye. tá vendo coisas, And hearing things. escutando coisas. Ele fala que ele e o Bi não se falaram muito depois do que aconteceu, depois do que eles viram. Ele fala que não tá conseguindo dormir. And when I do, E que quando dorme, I have nightmares. ele tem pesadelos. E só pesadelos. And E ele fala que é como se a todo momento ele tivesse alguém observando ele. Ele diz que procurou lendas locais para ver o que pode ter acontecido com ele, mas nada ajudou. paper, and I'm gonna go see if there's something there. Ele diz que não consegue mais sair de casa. E aí, algo acontece. Ele escuta passos. What was that? Footsteps. It was a footstep. Ted fala que tem algo do outro lado da porta. A gravação corta e ele tá andando pra outro cômodo. Ele volta e fala que agora é um dia depois, dia 20 de maio de 2001. Ele fala que aparentemente tá melhor. Ele falou que conversou com o Joe e eles combinaram de voltar pra caverna. Ele disse que pela primeira vez na vida dele vai levar uma arma, uma faca pra uma caverna. Ele tá levando todos os suprimentos possíveis pra essa caverna, pra uma missão que parece que ele não vai voltar nem tão cedo, que parece algo meio entre matar ou morrer. Eu acho que o sentimento de não saber o que aconteceu, que algo realmente está vigiando ele por todo esse momento, tá deixando ele maluco, e a única coisa que vai fazer ele bem é se ele ver, se ele entender, se ele acabar com o que deixou ele assim. Agora, e o Bi? Ele não menciona o Bi. E é entrando justamente nesse assunto que eu falei que ele precisa de uma conclusão. Ele precisa saber o que aconteceu, o que tem nessa caverna, o que tem no fundo dela, o que falta explorar. Ele fala que parece estúpido porque é estúpido. É idiota. Ele fala que pessoas têm sede, fome de aventura. Seja isso pular de um avião em paraquedas, escalar uma montanha, se esgueirar para uma caverna. As pessoas querem uma aventura a todo momento. It has a calling. Like B always likes to say, caving is the last opportunity for exploration for people with modest means. I know a lot of you have disagreed with my pursuit of the cave. I've received a lot of messages, but I'm afraid I don't have a choice anymore. If I'm ever to experience restful sleep in my house again, I have to go back. If I ever want to walk in my home peacefully, I must return. If I'm ever to leave the world and enter the cave,
I must now return. It's not a choice anymore. Ted fala pra câmera quando ele chega na entrada da caverna, porque pros amigos e família que estão assistindo esse vídeo dele, que ele tá bem. Ele fala nesses últimos momentos que ele vai chegar amanhã de manhã ou tarde da noite em casa. Então qualquer pessoa que quiser pode ir lá ver com ele a gravação do que tem no outro nível da caverna. Mas até lá, até chegar esse momento, essas foram as páginas do diário de Ted, o explorador de caverna. De verdade, rapaziada, eu não tava esperando que essa websérie fosse tão boa sendo baseada em uma creepypasta. Todos os créditos da creepypasta, obviamente, que tem a base do texto, a base do que a gente viu, da escrita, do roteiro, mas esse Analog Horror, aparentemente é o primeiro que esse cara fez. Ele foi numa caverna de verdade. Ele realmente tava indo na caverna no completo escuro, com só algumas luzes aqui e ali. É muito boa. Termina de uma maneira muito boa. Termina com uma coisa muito legal que muitas webséries se perdem. Explicaram mistério demais. Aqui acaba do nada. Você pode imaginar, chegar à conclusão do que aconteceu. Porque de vez em quando, mostrar estraga. O medo do desconhecido é muito importante para manter uma obra de pé. Se você vai mostrar algo, ela tem que fazer jus, ela tem que ser grandiosa o suficiente, ser boa o suficiente para a maioria das pessoas ficar confortável. Mas agora, de que você não sabe o que exatamente tem, mas se ele nunca atualizou os vídeos, eles acabam aqui. Significa que pelo menos não acabou bem. Ele precisava dessa conclusão e ele foi buscar a conclusão dele. Ele estava preparado para matar e preparado para morrer. Mas ele não ia continuar vivendo da maneira que ele estava vivendo. Ele não ia continuar vivendo completamente paranoico que algo estava vigiando ele. Que aquele assunto ficou completamente inacabado. A ação do protagonista aqui do Ted é muito boa. Do amigo dele, o Billy, não aparece tanto, mas pra ser um secundário ali é o suficiente. E o Joe aparece uma vez, ele aparece feliz. E do nada, depois de entrar na caverna, ele transparece que algo aconteceu. É uma websérie muito boa, eu gostei muito e eu espero que vocês também tenham gostado. E até a próxima. Tchau.